Bom dia, pessoal. Só para dar uma pequena satisfação, ontem nós tivemos já essa aula aqui e deu um probleminha no áudio, né, na gravação que nós estávamos fazendo. Então eu resolvi gravar novamente, hein? Então a aula ontem foi muito boa, a aula ao vivo, né? Teve a participação de alguns irmãos, mas infelizmente deu um probleminha no áudio, tecnologia assim mesmo, né? Me perdoem, mas para também para aquelas pessoas que não puderam entrar ao vivo, por esse motivo eu estou fazendo novamente essa videoaula, beleza? Então, assim, que Deus possa abençoar você aí, me abençoar aqui desse lado, e vamos orar para começar a aula, ok? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Pedimos ao Pai que agora o Senhor nos dê sabedoria, graça, e que o Senhor possa também, ó Pai, abençoar todos aqueles que vão ouvir e assistir essa videoaula. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, nesse tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus. Bom, irmãos, hoje nós chegamos à nossa última aula, né, da disciplina Conhecendo as Escrituras, e hoje nós iremos ver, então, como eu havia já comentado várias vezes ao longo dessa disciplina, né, dessa matéria, sobre os livros apócrifos. O que são e quais são os livros apócrifos? Como você vai poder observar aqui na sua tela aí, os livros apócrifos, eles foram escritos, né, eles foram acrescentados à Bíblia Católica no ano de 1546, né, são 7 livros, sendo esses que você está vendo aí, que é 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiásticos, ok? E também alguns acréscimos no livro de Esther e Daniel são considerados apócrifos. O que são esses livros, né? Esses livros, eles, como eu já disse antes, eles estão apenas na Bíblia Católica. Por quê? Porque os judeus não reconheciam esses livros como fazendo parte do canônico. Lembra que eu já falei lá do cânon, né? Que eram livros, que o cânon é o quê? Eles foram os livros que os judeus interpretaram como divinamente inspirados. Os pais da igreja excluíram os livros apócrifos, ou seja, eles não viram necessidade de estar na Bíblia. Alguns livros existiam muitas heresias, contradições, mitos e problemas. Lutero impediu que acrescentassem outros livros à Bíblia canônica. Veja que não eram livros importantes, né, ao ponto de os pais da igreja terem excluído esses livros, né, porque eles continham, alguns deles, heresias, tinham muitas contradições e mitos ali que não precisavam ter. Então, os judeus, né, e também os pais da igreja excluíram. E o próprio Lutero, né, quando ele houve a reforma e tudo mais, ele impediu
que fossem acrescentados esses livros à Bíblia canônica, ok? Esses livros, ao contrário dos outros, nunca foram autenticados pela comunidade judaica e também nunca foram citados por Jesus ou pelos apóstolos. Os livros geralmente apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras, como eu já falei. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Eu não sei se você já teve contato com esses livros, já leu algum deles. Eu confesso que eu nunca li, né? Nunca tive curiosidade, até pretendo, até por curiosidade, ler. Alguns deles, por exemplo, como o primeiro e segundo Macabeus, são livros que falam de guerras, né, dos filhos de Matatias, que se levantaram contra o rei Sírio e fizeram ali uma guerra e tudo mais. Mas, irmãos, eu diria para você o seguinte, são livros que, se você ler, historicamente vai te acrescentar talvez alguma coisa, né? Então vale a pena quem gosta de história e tudo mais. Agora, não são livros reconhecidos e que devam fazer parte da Bíblia Sagrada. Amém? Mas se você tiver curiosidade, leia, né? Historicamente falando, talvez vai te aguçar alguma coisa aí que você esteja interessado. Mas, antes de ler esses livros apócrifos, também leia a Bíblia. Eu ia aconselhar você a ler a Bíblia, você que ainda não leu a Bíblia toda, ou o Antigo Testamento todo, leia. Vai te fazer muito bem, em nome de Jesus. Bom, a Septuaginta. Coloquei uma foto aí de uma parte aí, né? Acredito que é uma folha aí da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século 3 e 1 a.C., em Alexandria. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Ou seja, ela é um compêndio, né, dos livros, é a versão da Bíblia hebraica para o grego. Qual é a sua importância? Ela fornece os materiais para a reconstrução de uma forma mais antiga do que o texto hebraico massorético, produzido em nossas Bíblias modernas. Além disso, é um trabalho pioneiro. Não era provavelmente sem precedentes no mundo da história para uma série de traduções de uma língua para outra, em uma escala tão extensa. O que é o texto massorético? Coloquei aqui embaixo, você pode observar, o texto massorético do Antigo Testamento é uma família de manuscritos com o texto hebraico da Bíblia utilizado com a versão padrão da Tanakh para o judaísmo moderno, e também como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã, inicialmente pelos protestantes e modernamente também pelos tradutores católicos. Ou seja, esse é o texto que eles usavam lá na época, né? Então, a Septuaginta ela veio para traduzir as versões da Bíblia hebraica para o grego. Quantos livros tem a Bíblia Septuaginta? Ela possui um aparato crítico que analisa as diversas variações do texto antigo no rodapé. A divisão dos livros segue a Bíblia hebraica e, além dos 39 livros canônicos, conta com os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos,
como eu disse no slide, anterior. Quem mandou fazer a Septuaginta? A prodigiosa história da tradução da Septuaginta é mais ou menos assim. Ptolomeu II teria pedido ao bibliotecário de Alexandria, Demétrio, que conseguisse para a sua biblioteca uma cópia de todos os livros do mundo. Veja, como Alexandre, eu já havia falado isso anteriormente nas outras aulas, ele era o dominador dos povos, dominador do mundo lá da época, né? E ele queria que todos os povos da Terra, até onde ele conseguisse alcançar, falassem o grego. Então, ele chega nesse Ptolomeu aqui, que chega no bibliotecário aqui de Alexandria, Demétrio, e diz para ele, faça uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. E essa é a história da Septuaginta, ok? Se você tiver mais curiosidade, irmãos, obviamente você pode pesquisar mais na internet, ler livros, obviamente vai ter livros que digam sobre a ideia aqui, né, como foi feito mais abrangente. Aqui nós trazemos uma coisa muito sucinta. Hein? Bom, conhecendo o poder das Escrituras. Aliás, esse seria o tema da nossa disciplina, como eu havia dito para vocês lá, né? Mas o que as Escrituras, elas precisam causar em mim? Antes de mais nada, eu queria dizer para você, e você obviamente já sabe disso, né? Que a palavra de Deus é eterna. Jesus, ele disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, irmãos, tudo passa, né? Tudo passa. As modas, elas vêm e vão. As manias, elas vêm e vão. As marcas, elas vêm e vão. Pessoas vêm e vão, né? E durante vários e vários séculos, isso tem acontecido. Mas a palavra de Deus não muda. Jamais. O que foi escrito lá, desde a época lá dos patriarcas, continua sendo igual. Nós não temos que reinventar a Bíblia, né, como já quiseram fazer aí. Assim como nós não precisamos reinventar a roda. A palavra de Deus é eterna, ela permanece firme. E eu te digo, por que a palavra de Deus é eterna, irmãos? Porque ela é o próprio Deus. Amém? Ela foi nos dada para gerar fé em nossos corações. Amém? Por isso, ela tem que habitar em nós. Deve ser nossa meditação. Como o salmista, né? Ele falava: como eu amo, Senhor, a tua lei, e nela eu medito dia e noite. Nela eu medito o dia inteiro. Por isso nós temos que conhecê-la. Ela, as Escrituras, é indispensável para aquele que deseja servir a Deus ou exercer liderança. Sabe, irmãos, muitos querem servir a Deus tendo um cargo de liderança no meio do povo de Deus, mas não querem pagar o preço para se exercitarem no conhecimento das Escrituras. Então, eu não sei se você almeja ou não fazer parte de uma liderança, ser presbítero, pastor, diácono, diaconisa, líder de ministério, ajudar no ministério infantil, ajudar no ministério. Se você almeja isso, como está escrito lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, exercite-se em conhecer
a palavra de Deus. Amém? Devemos renovar nosso entendimento, enchendo-nos com a palavra de Deus. Em Romanos 12, 2, vai dizer para que nós não nos amoldemos, nós não nos conformemos com este mundo, mas que nós venhamos renovar a nossa mente dia a dia, semana a semana, mês a mês, com a palavra de Deus. E só vamos conseguir fazer isso, de fato, com a palavra de Deus. Então, nós precisamos nos encher com a palavra de Deus. Claro, podemos ler bons livros, podemos ouvir vídeos, mensagens, ouvir música, mas o nosso enchimento tem que ser com a palavra de Deus. Ela é o leite espiritual do novo convertido. E o novo convertido, irmãos, é como um bebê que nasceu e agora está começando a enxergar este mundo, né? E aí o pai e a mãe, que são os encarregados, ou alguém, né? É encarregado de dar a ele comida. Então, eu não conheço nenhum pai e mãe, pode até ser que existe, obviamente existe, né? Claro, que dá já um alimento sólido nos primeiros 6 meses para um bebê. E a palavra de Deus aqui é a mesma coisa, né? Então, é o leitinho, é o começo, para que o novo convertido vá digerindo bem as novidades que ele vai aprender. Ensinando a desfazer-se de tudo aquilo que impede o seu crescimento espiritual. Então, a palavra de Deus, o poder das Escrituras, ela vai nos ensinar o novo convertido, e continua nos ensinando, obviamente, a crescermos espiritualmente, sabe? Deixarmos aquelas coisas que nos faziam prisioneiros, como, por exemplo, a amargura, a indignação, a ira, a calúnia. Quem mentia, não minta mais. Quem falava falso testemunho, não faça mais. Quem roubava, não rouba mais. Tudo isso, a palavra de Deus, a comida espiritual, vai fazer com que nós cresçamos, ok? Até tornar-se o nosso pão cotidiano, que é aí quando já alcançamos maturidade espiritual. O próprio Jesus, ele falou isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso ele falou, irmãos, quando ele estava sendo tentado lá no deserto, ok? E por fim, vir aí uma comida sólida quando nos tornamos mestres pelo tempo. E aqui o autor de Hebreus, ele vai dizer para nós o seguinte, que ele estava ali numa situação, ali os irmãos já deveriam estar comendo uma comida sólida, já deveriam estar se alimentando com uma comida mais forte, né? Tudo isso que eu estou falando espiritualmente falando, e que eles já deveriam ter se tornado mestres pelo tempo. É mais ou menos assim. Sabe aquele irmão que já está há tantos anos na igreja, 5, 10, 15, 20 anos, e continua sendo um bebê espiritual? Isso não pode acontecer no nosso meio, irmãos. Isso não pode, de maneira alguma, acontecer. Nós precisamos crescer espiritualmente. Então, a partir do momento que nós vamos lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, nós vamos trazendo o reino de Deus para dentro de nós, a palavra de Deus, o poder de Deus. Então, nós não podemos mais ser crianças como éramos no começo, ok? Espero que você esteja acompanhando tudo aí, em nome de Jesus. Aqui eu trouxe algumas abreviações dos livros do Antigo Testamento,
né? Obviamente que você nunca vai ouvir um pastor ou um pregador falar assim, irmãos, agora vamos abrir no livro PV, capítulo 1, verso 33, né? Não, mas isso aqui eu quis trazer para você ter uma ideia aí das abreviações do Novo Testamento também, ok? Aqui eu trouxe algum significado dos livros do Antigo Testamento, para você ter uma ideia aí de como era, né? Por exemplo, Gênesis começou origem, Naum é consolo, Abacuque é aquele que abraça, Malaquias, meu mensageiro, e Salmos, louvor, Jó, voltado sempre para Deus, entre outros. Aqui nós temos o Novo Testamento, né? Mateus aí, oferta de Deus, Marcos, o grande orador, o servidor de Marte, Filemão, aquele que ama, enfim, trouxe isso aqui para nós temos aí uma ideia, né, dos nomes, do significado dos nomes. Aleluias. Aqui eu trouxe algumas abreviações, sabe aquelas coisas que às vezes você encontra, você lê lá na tua Bíblia, AT, ou VT, que é Antigo Testamento, NT, que é o Novo Testamento, observações específicas, por exemplo, GR, que é texto em grego. Eu trouxe um pouco de conhecimento, obviamente que isso aqui é só um pouquinho, né, do que a gente consegue trazer, e você pode, obviamente, ver mais lá para frente, amém? Entendendo uma referência bíblica. Embora aqui estou citando Obadias e aqui aparece Salmos, mas é a mesma coisa, tá, irmãos? Então, vale explicar aqui exatamente o que compõe uma referência bíblica. No texto citado no começo, no exemplo citado no começo do texto, OB 2.1, OB significa Obadias, e os números 1 e 2 representam o capítulo e o versículo, respectivamente. Logo, OB 2.1 é a abreviação para o livro de Obadias, capítulo 2 e versículo 1. Bem? Geralmente, utiliza-se os dois pontos para separar o capítulo do versículo, embora alguns comentaristas prefiram apenas o ponto para fazer tal separação, que é o meu caso. Você vai poder observar aí na apostila, ao longo da apostila e também dos slides, que eu gosto de usar mais o ponto. Já o hífen, quando aparece, serve para indicar uma faixa de versículos. Por exemplo, Gênesis 3, 1, 5, refere-se ao capítulo 3 de Gênesis e os versículos 1 a 5. A vírgula é utilizada para indicar uma sequência não contínua de versículos. Por exemplo, Mateus 10, 1,9, essa referência está pedindo que consideremos o capítulo 10 do Evangelho de Mateus e os versículos 1 e 9 apenas. O ponto e vírgula é utilizado para separar os capítulos do mesmo livro numa única referência, ou iniciar citação de um outro livro na mesma referência. Nesse último caso, isso significa que os textos citados, mesmo sem livros diferentes, possuem conteúdo compatível com o que está sendo discutido. Eu coloquei uma figura aí do livro de Salmos, né? Então, o 1 é o livro, o 2 é o capítulo 1 e o 3 é o versículo 2. Amém? Aqui eu trouxe algumas curiosidades bíblicas, né? Você já parou para pensar por que o nome da Bíblia é Bíblia? É uma coisa curiosa. Então, o nome da Bíblia remete à cidade do Líbano chamada Biblos, atual Gibel. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para a escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Na antiguidade, os livros não eram escritos e copiados à mão.
foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro do mundo, a Bíblia. Olha que privilégio que nós temos, né? De ler sempre o primeiro livro a ser impresso no mundo. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido na história. Em cada país há uma sociedade bíblica. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia, em 1227. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com sistemas de capítulos. A primeira versão da Bíblia Vulgata em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. Ela foi impressa em 1748. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas, né? O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia, é o livro de Jó. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, foi Tiago. O maior versículo da Bíblia é Esther 8:9. O menor versículo da Bíblia é Êxodo 20:13, não matarás. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, que possui 176 versículos. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. O maior livro é os Salmos, com 150 capítulos. O menor livro é a Epístola de João, com 13 versículos. Livros de um só capítulo. Tem isso na Bíblia? Tem. Obadias, Filemão, 2 João e Judas. Não temais, não temam, irmãos. É o termo que mais aparece na Bíblia. Aparece 366 vezes. Uma para cada dia do ano. E ainda sobra para o ano bissexto. A Bíblia, ela não relata todos os milagres realizados por Jesus. Precisaria de muito livro, de muito mais páginas, para relatar aqui todos os milagres de Jesus. Houve aí um período interbíblico de 400 anos de silêncio. Não é que Deus não estava agindo nesse tempo, né? Como a gente vê lá de Malaquias até Mateus. É que não houveram fatos relevantes para se colocar aqui durante esse período. E o dia da Bíblia, eu não sei se você sabia, mas ele foi criado em 1549 na Grã-Bretanha e é comemorado todo o segundo domingo do mês de dezembro e está oficialmente no calendário brasileiro desde 2001. Amém? Então, a conclusão, irmãos, eu disse que ia ser rápida hoje essa aula, né? No começo do curso, eu havia dito sobre a necessidade que todo cristão precisa para crescer, mais do que nunca, querer crescer a Deus. E isso nós só vamos conseguir se nós estudarmos as Escrituras Sagradas. Então, nessa matéria, durante todas essas 4 aulas, nós vimos isso, conhecemos um pouco de como ela foi feita, de que maneira ela foi compilada para nós podermos bem manejá-los. Obviamente, não pretendemos, nem se quiséssemos, exaurir esse tema, que é o de conhecer as Escrituras Sagradas. O que nós trouxemos aqui é uma sucinta explanação do que e como foram organizados os livros que compõem tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, além de outras informações pertinentes ao assunto, que como está sendo essa aula aqui hoje. Amém? Para que você possa usufruir bem desse conteúdo, meu irmão, tire um tempo diário para que você possa meditar na poderosa palavra de Deus.
determine um lugar quieto para fazer a tua leitura, né? E além disso, se programe para ler a Bíblia. Um bom exemplo é quando existem pessoas que têm uma certa dificuldade para ler a Bíblia, né? Mas então eu vou sugerir para que você leia, por exemplo, o livro de Provérbios. Leia um capítulo por dia. São 31 capítulos. Comece, por exemplo, no mês que tem 31 dias, como é o mês de maio, o mês de julho, né? Agosto. Você vai começar no dia 1º e no dia 31 você está lendo. E eu tenho certeza que você vai pegar gosto pela leitura da Bíblia. Além disso, você pode se programar também para ler durante o ano todo. Na internet você vai achar vários esqueminhos, né? Vários planos de leitura da Bíblia, e também na nossa comunidade você pode conversar com o Ronaldo, com o Marcelo, e eles vão também disponibilizar para você. Amém? Aqui tem algumas referências, né, que eu trouxe para vocês verem da onde nós tiramos todas as fotos, todas as citações, nós colocamos aqui para que tudo fique certinho, para que tudo fique ok nessas nossas videoaulas. Amém? E também lá na aula ao vivo. E aqui nós eu termino desejando que você seja tremendamente abençoado, abençoada por Deus, que você possa usufruir dessas aulas, amém? Que você possa ser tremendamente abençoado, que você possa estudar mais a Bíblia, se encher mais de Deus, procurar conhecer mais, leia bons livros, leia artigos, se encha de Deus. Como eu disse, como eu tenho dito desde o começo da pandemia, Deus ele está nos dando uma oportunidade de crescermos espiritualmente. E nós só vamos conseguir crescer se nós avançarmos, se nós querermos conhecer as Escrituras de todas as formas, lendo bons livros, lendo a Bíblia acima de tudo, porque, afinal de contas, é isso que nós trouxemos aqui, né? Para que nós venhamos conhecer as Escrituras, para que nós venhamos ter gosto por estar na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus em oração, em nome de Jesus. Eu queria te dar os parabéns para você que esteve conosco durante essas 4 semanas. Eu espero que você continue. Nós vamos ter aí, a partir já da semana que vem, o curso sobre o batismo no Espírito Santo e as suas obras, com a nossa professora Liliane Tavares. Que você possa ser abençoado. Eu tenho certeza que ela já preparou um material muito legal. Depois nós temos outra aula sobre o Espírito Santo com a nossa professora Kelly, que tem aí nos prestigiado e tem sido aí uma aluna assídua. E eu queria encorajar você, meu irmão, minha irmã, que vai ouvir essa palavra, continue. Vá até o final. Às vezes, nós temos a tendência de parar no meio do caminho. Então, eu queria fazer um apelo para você: não pare, conclua. Amém? Assim como o curso de extensão também, que, se eu não me engano, lá no dia 31 ou no dia 7 de junho, que nós vamos começar um novo curso, um curso sobre adoração, que vai ser a Vera, que vai estar ministrando esse curso.
Também tenho outras matérias do Fundamentos Bíblicos, também outros cursos de extensão. Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe ser roubado nesse tempo, amém? Mas termine esse curso. Eu vou colocar já um teste, melhor dizendo, como eu estou gravando essa aula, então eu já coloquei tanto a aula de ontem, como a avaliação final lá no Classroom. E com certeza você que está me ouvindo já deve ter recebido um e-mail para fazer as atividades. Então, conclua as atividades, meu irmão, porque lá no final, se Deus permitir, nós vamos ter uma entrega dos diplomas ao vivo, né? No presencial. Amém? Claro, né, se tudo correr bem, como nós cremos que vai correr, porque nós estamos orando para que essas coisas, para que isso aconteça. Então, era isso que eu queria dizer para você, que você seja tremendamente abençoado por essa aula e que Deus possa continuar te visitando e que você possa cada dia mais querer crescer. Eu espero, em nome de Jesus, que a minha missão aqui, ela tenha sido cumprida, né, a contento. Eu sei que se o Espírito Santo não abrir a tua mente e o teu coração para todas essas coisas que nós falamos aqui, talvez fique até um pouco complicado de você assimilar tudo, porque nós somos humanos e é o Espírito Santo quem nos usa para estar falando com você. Então, eu vou orar agora e encerrar essa aula de hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa aula, eu quero te louvar, Senhor, porque nós atingimos o nosso objetivo. Eu oro, Pai, por cada irmão e irmã que esteve conosco durante essas 4 semanas, que eles sejam tremendamente abençoados, e aqueles, Pai, que não puderam entrar, Senhor, por algum motivo ou outro, também sejam abençoados. Espírito Santo, que tudo aquilo que nós falamos aqui, Senhor, o Senhor possa falar muito mais ao coração dos nossos irmãos. É a minha oração, é o meu clamor, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, se cuidem e que Deus possa trazer paz ao coração de todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.